Vou começar a gravar. Então, sejam bem-vindas, né, a esse treinamento que a gente está dando continuidade hoje. Hoje a gente vai falar sobre o auto-perdão, né? Porque muitas vezes a gente consegue até perdoar os outros, mas não consegue se auto-perdoar, né? Então, a gente vai começar esse processo hoje de auto-perdão, né? Para que a gente viva uma vida sem culpas. E quando a gente fala em auto-perdão, a gente também está falando de liberdade, né? Para que você se sinta verdadeiramente livre, né? Livre desse sentimento de estar sofrendo, né? De estar presa no passado, se auto-julgando. Quando a gente não se perdoa, a gente impede de aceitar os nossos próprios erros. A gente fica se julgando muito, a gente é como se fosse o nosso carrasco, a gente fica se culpando, não se livra, não se liberta de um erro que a gente tenha cometido contra a gente mesma ou contra outra pessoa, né? Aquela coisa fica se remoendo. Então, ai, por que que eu não fiz isso? Ou por que que eu não me comportei dessa forma? Ou por que eu não falei aquilo? Ai, para que que eu falei? E fica se remoendo, se culpando, né? E não consegue avançar. A gente fica sempre presa naquela mesma ladainha na nossa mente, né? E a nossa evolução como mulher, mulher sábia, mulher virtuosa, depende da gente se libertar desse estado de sofrimento. Porque não deixa de ser um sofrimento, né? A mente fica sempre com a mesma situação, a gente não progride. Então, para que você hoje dê um start, né? Dê um começo aí na sua vida, você precisa se perdoar. E durante essa aula você já fique pensando, o que que eu preciso me perdoar? Qual é a coisa que mais fica remoendo na minha mente, né? Porque o auto-perdão, ele é um passaporte para o estado da graça. É que Jesus já nos perdoou. Por que que você não se perdoa, né? A gente tem que perdoar o próximo para que Jesus nos perdoe. Imagina perdoar a si mesma, né? Se Jesus já te perdoou, por que que você não se perdoa? Eu digo assim, quando a gente fala sobre o estudo do auto-perdão, digo que você quer ser mais do que Deus, e julgar e condenar sendo que Deus, que Jesus já te perdoou, e já te fez livre. Então, assim, pensa sobre isso. Por que que você não se perdoa, né? Se o próprio Jesus já te perdoou. E essa questão do perdão, ela é uma decisão. É uma decisão de você se desconectar desse estado de sofrimento. Então, se é uma decisão, só é você que tem que tomar. Não sou eu que tomo por você. Não é ninguém que vem e te diz, agora você se perdoe, não. Eu posso falar aqui 1000 vezes, mas se você não decidir se desconectar, né, desse estado de sofrimento, nada vai acontecer. Então, é você que decide por uma libertação, né? Para que tenha um caminho de uma verdadeira felicidade. Porque a gente só consegue ser feliz por completo quando a gente não tem esse peso sobre nós, né? Sobre as nossas costas. E veja como a gente falou, esses últimos dias sobre a identidade, sobre a capacidade, sobre o merecimento. Se sinta capaz de se perdoar e se sinta digna do seu perdão, né? Porque só nós mesmos podemos fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente olha para a gente e não se acha bom o suficiente, não se acha certa o suficiente e fica se julgando, né? E quantas vezes você já disse isso para você mesma, né? Você se julga, você é a própria juíza, dá a sentença e está condenada e fica ali presa naquele fato, né? Então, nesse estado de sofrimento. Então, não olhe para o seu passado apenas como um erro, né? Como um fardo, como algo que você fez incorreto. Não, olhe para o seu passado, veja que você pode ter errado, sim. Qualquer pessoa erra. Errar é humano. O erro é do ser humano, é para o aprendizado. Quando a gente olha para o passado, por mais erro que tenha, a gente tem que olhar para o passado para aprender com o passado, para olhar e dizer assim, aconteceu isso, eu não quero que isso se repita. Por que que eu fiz isso? Ou por que que aconteceu aquilo? Qual foi o meu posicionamento? Como é que eu posso, da próxima vez, agir diferente, né? Então, tenha isso sempre na sua mente, né? Porque quantas vezes a gente vai dormir com essa sensação que deixou muitas coisas para trás,
e podia ter feito muito mais, e fica com esse sentimento de arrependimento. Ou a gente olha para trás e vê, por exemplo, eu que tenho um filho, né? Ah, eu podia ter brincado mais com meu filho, ou podia não ter é, tipo, gritado, xingado, numa hora que a gente estava brincando, porque afinal de contas, criança faz criancice, menino faz meninice, né? Então, assim, para a gente tomar consciência de que coisas que aconteceram do nosso passado, a gente pode sim ressignificar, a gente pode se perdoar. Passou, aconteceu, meus meninos agora já são grandes, os meninos já são grandes. Passou, se perdoe, se perdoe. E tem uma nova oportunidade. Tipo, para quem tem neto, tem uma nova oportunidade com os seus netos, né? De agir diferente, de fazer diferente, de falar coisas diferentes. E assim a gente vai crescendo, né? Porque não adianta de nada a gente ter essa sensação de fazer, 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 fazer no nosso dia a dia, e quando vai dormir parece que ainda tinha tanta coisa para fazer que não conseguiu e vai dormir com essa sensação de peso. Então, olhe para você com esse olhar de compaixão, com esse olhar de amor. Tá, eu fiz o possível pelo meu dia. Foi o que eu pude fazer por hoje. E amanhã é um novo dia, e amanhã eu faço, né? Tenha essa leveza dentro de você, porque, assim, errar, esquecer, não fazer, é, ou dizer coisas que não queria ser ditas, é humano, né? Isso é humano. E a gente tem que olhar para a gente mesmo com esse olhar de compaixão, com esse olhar de amor e se perdoar. Ah, tá, eu falei isso, realmente eu não deveria ter falado. E aprender. Tipo, olhei para o passado, vi que não era uma coisa boa do que eu fiz, eu aprendo com esse meu erro, e da próxima vez eu não vou cometer mais esse erro, eu vou estar presente, tipo, eu vou estar presente para mim mesma, para um momento, ah, eu agi daquela forma porque eu fiquei muito irritada, eu fiquei muito irada, ah, ali me pegou na minha ferida. Então, da próxima vez que acontecer a mesma cena de alguém tocar na sua ferida, você já vai saber como se comportar. Ah, daquela outra vez eu me comportei de tal forma e eu não gostei do resultado, não gostei. Eu me senti mal, eu me arrependi do que eu fiz. Então, quando acontecer de novo, eu não vou agir daquela forma, porque eu já sei que daquela forma não é a forma melhor, ou não é a melhor forma de se expressar. Enfim, você vai olhar para dentro de si e ver, né, o quanto você pode ser melhor e o quanto você pode estar fazendo algo melhor por você. E quando a gente olha para dentro de si e olha que nós somos seres humanos, né, nós podemos aceitar, não é justificar, tá? É aceitar que nós temos defeitos, nós erramos, né? Então, assim, por mais que você, ah, mas eu não podia ter errado. Ok, não podia ter errado, mas errou. E agora, o que é que você vai fazer? Perdoar, né? Vai se libertar desse fardo, né? Que a gente muitas vezes carrega por tanto e tanto tempo. E a primeira coisa que você precisa fazer para se perdoar, independente dos seus erros, das suas falhas, é ver como é que você se sentiu e como é que você agiu contra você mesma. É porque muitas vezes a gente consegue perdoar um filho, a gente consegue perdoar uma amiga, perdoar uma vizinha, perdoar ex-marido, perdoar ex-namorado, só não consegue se perdoar. Já passou isso com você, tipo, de algum fato na sua vida que você não se perdoa por ter feito? Então, olhe para você com um olhar de amor, com um olhar que Deus olha para você, né? E o próprio Jesus já te perdoou. Por que que você não se perdoou? Ele mesmo disse que já jogou no mar do esquecimento, né? Então, que você também tenha esse olhar de amor para você mesma e tenha essa consciência que você precisa se perdoar para que você se liberte, né? E quando você não se perdoa, você fica sempre presa naquele sentimento de culpa, né? E fica um peso sobre você. E você precisa comunicar o perdão para você mesmo, né? Perdão, gente, é uma decisão, é uma escolha. Então, você tem que escolher se perdoar. Você tem que decidir, pronto, a partir de agora, aquele fato que aconteceu, aquilo que eu falei, aquilo que se passou, que eu fiz, que eu falei, ou que eu me comportei, enfim, não sei exatamente o que você precisa se perdoar, mas você vai olhar para o seu passado
Lembrando que você é um ser humano, que você erra, que você não gostaria de ter feito aquilo, infelizmente aconteceu, mas que a partir de hoje você vai ser uma nova pessoa e você não vai fazer mais isso, né? Que tipo, fez, ok, fez, mas o que que eu aprendo com isso? E a partir de agora, quem eu vou ser? Né? A gente tem que sempre estar com um olhar para o futuro. A gente tem que estar vivendo no presente, né? Sabendo o que que eu vou fazer hoje para que o meu futuro seja diferente do que aconteceu no meu passado, né? Então, esse aí tem que estar muito claro na sua mente. E o perdão é quem te liberta disso, né? E você só vai conseguir se libertar desse sentimento de culpa, né? De ter um sono tranquilo, se você se perdoar, né? Para que você tenha uma vida plena, uma vida saudável, é através do perdão. Muitas vezes falta paz na nossa casa, falta paz dentro da gente. Por quê? Porque a gente está presa em sentimentos, em ressentimentos que passaram. Isso vai, ó, consumindo você, tipo uma doença dentro de você. Consome sua energia, consome você. Você já lembra de alguma vez que você se sentiu culpada? Que você mesmo se sentiu culpada? Não foi nem ninguém que falou com você, foi você que se sentiu culpada e arrependida de algo que você que você já tinha feito? Uma outra pergunta, você já, em algum momento, você já pensou que precisava se livrar de você mesmo? Ai, precisa me livrar de mim. Sabe aqueles dias que a gente fica se martirizando? Já passou isso com você? Você sabia que isso te impede de viver o novo de Deus para você, porque você fica presa ali naquele passado? E a gente não tem uma máquina para voltar o tempo, né, para desfazer o que a gente fez de errado. A gente não tem isso. Mas a gente tem como ressignificar a maneira que a gente vê o passado, né? Porque muitas vezes a gente se arrepende, mas não se perdoa. E a gente precisa do auto-perdão para que a gente cure essas feridas, né? Feridas de culpa, ferida de vergonha. Muitas vezes a gente tem e traz dentro de nós todos os dias, né? Isso faz muito mal. Faz muito mal. Isso inclusive, tem estudos que revela que a falta de perdão, seja de auto-perdão, seja de perdão de uma outra pessoa, de uma outra situação, leva a gente a ter câncer. É, não tem estudos a respeito disso, que a gente precisa liberar perdão por a gente mesmo, por você querer viver o melhor de Deus, por você querer estar ali entregue ao seu propósito, ao que você nasceu para ser, né? Então, assim, se perdoe. Errar, ok, errar é humano. Você errou, então você se aceite. Olhe para dentro de si com um olhar de aceitação, um olhar de misericórdia, um olhar que você vê como Deus te vê, né? Querendo ser uma pessoa melhor, querendo cumprir os projetos do Senhor para a sua vida. Então, a pergunta é, por que é tão difícil, então, se perdoar? Se você sabe que precisa se perdoar, se você sabe que Jesus já te perdoou, por que que é difícil, né? Por que que você tem que carregar essa mala pesada? Sabe aquela mochila pesada? Aquele filme... é, ai, esqueci o nome. O, ai, a gente até passou na igreja, meu Deus, que ele vai com a mochila assim nas costas o tempo todo, que troca o fardo com Jesus. Eu achei muito interessante esse filme, assim. Ai, esqueci o nome agora. Acho que foi o Estrangeiro. Ai, não me lembro o nome. Mas é bem interessante. Depois eu vou me lembrar, eu vou colocar no grupo para vocês assistirem até, que é bem interessante também esse filme para vocês assistirem. Então, voltando aqui, por que que a gente precisa estar carregando essa mochila tão pesada se o próprio Jesus falou que é para a gente trocar o nosso fardo com o dele, que o fardo dele é leve, né? Então, quando você se observar, se observe com esse olhar de amor, um olhar de paz, reconhecendo e aceitando que você é um ser humano, ao invés de a gente estar olhando com aquele olhar de crueldade, de julgador, né? Porque muitas vezes a gente julga os outros, mas muitas vezes a gente é o nosso próprio algoz, a gente quer se maltratar, a gente quer sofrer, a gente acha que a gente é a pior pessoa, que não merece o perdão de Deus, não merece nem o seu próprio perdão.
Então, não coloque isso na sua cabeça. Coloque o amor de Deus. Ore para que Deus coloque em você esse sentimento sobre você mesmo, de você olhar para você se aceitar, para você se perdoar, para você ressignificar algo que tem acontecido no seu passado que você se arrepende. Peça ao Senhor, peça a Deus que Ele coloque assim isso em você. Então, olhe com o olhar de Deus sobre você, né? Não adianta a gente estar olhando para os nossos defeitos, eu digo assim, para a nossa sombra, né? Que é aquele lado obscuro na gente. Então, não adianta a gente estar olhando só para isso, né? A gente tem que estar olhando para a gente como um todo, a gente inteira, a gente sendo franca com a gente mesmo, se aceitando, disposta, sim, a olhar para as nossas fraquezas. E a gente também é falho, né? Então, a gente olha para as nossas fraquezas, vê onde é que a gente pode melhorar, pede forças ao Senhor, e na palavra diz que quando somos fracas, Deus nos faz fortes. Então a gente tem que se apegar nisso. A gente tem que se apegar. Porque quando a gente fica apegado apenas no passado, a gente não consegue visualizar o melhor de Deus. A gente, tipo, bloqueia. Sabe quando tem uma névoa escura na nossa vista, que a gente tem um paraíso? Imagina você, vamos dar só um parênteses aqui. Imagina você estar numa praia olhando numa duna, você em pé numa duna, olhando para aquele horizonte, o mar, a coisa mais linda, só que você não consegue visualizar, porque tem uma névoa preta, densa, escura, uma fumaça, que você não sabe exatamente onde você está. Você olha para o chão e vê apenas a duna, não vê o mar, não vê nada. E você até acha que pode ter um mar, mas você só vê uma escuridão. É assim quando a gente não está na luz do Senhor. A gente não vê as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. A gente só vê aqui, só a terra seca, que é a duna, né? A areia seca, quente às vezes, desconfortável, mas não vê o melhor de Deus. Então, quando a gente começa a se limpar, a tirar da gente as escamas de nossos olhos, a tirar essa poeira, essa sombra, a treva, quando a gente começa a se iluminar, né, com a presença do Senhor, e, Deus, ele é luz. Então, quando a gente coloca ele para ser viver dentro de nós, a gente resplandece a luz do Senhor. Quando a gente resplandece, a gente tira toda essa nuvem, vai apagando e vai vendo as maravilhas que Deus tem para cada uma de nós. Porque não existe trevas, existe ausência de luz, né? Então, se tiver um quarto todo escuro e você ligar um fósforozinho no canto, a pessoa vai ver você, né? Então, que a gente tem essa consciência que a gente precisa ser luz, ser sal, fazer a diferença. E a diferença começa aqui dentro, em nós mesmos, né? Então, que você pense sobre isso, pense sobre o perdão, o que que você precisa se perdoar. E muitas vezes você pode dizer assim, Vanessa, mas eu não consigo esse processo de auto-perdão. Como é que eu faço, né? Então, a primeira coisa é você reconhecer aquele fato, o que você fez, que te deixou triste. Ah, isso aqui, realmente, isso aqui, eu não queria nem ter feito. Eu queria morrer nesse dia por ter feito isso. Se aconteceu isso, você vai voltar nesse ponto e vai reconhecer, né, que você foi falha. Você foi falha porque você é um ser humano, né? Olha para dentro de si com esse olhar de perdão, né? Valorize você mesmo. Diga assim, eu errei, mas eu sou perdoada no Senhor. Eu sou possível de cometer erros, né? Porque falhar é humano e eu posso falhar, e Jesus já me perdoou, eu já confessei isso para o Senhor já me perdoou e eu vou me perdoar também. Então, tem esse olhar de leveza sobre você, esse olhar de amor, esse olhar de compaixão, para que você consiga transformar verdadeiramente a sua vida, né? Só se perdoando. Assim mesmo é que a gente tem paz, é que a gente pode viver uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente fica assim, remoendo, 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 né, algo que aconteceu, a gente fica presa lá no passado, como se a gente tivesse uma algema, como a gente tivesse uma corrente nos prendendo lá no passado. E ser livre desse sentimento, desse sofrimento, é uma escolha, é uma decisão.
Então, a gente pode, a partir de hoje, decidir não sofrer mais, né? A gente se perdoar. Ai, certo, ok, acabou, eu sei que foi algo ruim que aconteceu no passado, eu não quero mais, e a partir de hoje eu me perdoo. Eu escolho não sofrer mais por essa exata coisa. E você vai ver que vai acabar aquele nó na garganta, aquela sensação de raiva, né? Porque você vai se libertar desse sentimento, né? Você vai ter uma decisão. E a decisão é no dia a dia, são todos os dias. E quando voltar na sua mente, porque volta, viu? Volta, as vozinhas voltam na nossa mente. Quando voltar, você diz para você mesmo: eu já me perdoei. Isso não faz parte mais de mim. Agora eu sou uma nova criatura. Jesus já limpou isso do meu coração. Eu não vou fazer mais isso e eu não penso mais nisso. Fala para você mesmo. Está repreendido em nome de Jesus esse pensamento. Esse pensamento é do capeta, não é de Deus. Eu sou livre. Jesus já me libertou, Jesus já me perdoou. Fala para você. Porque muitas vezes vem, volta, a gente já faz todo um processo, faz carta, não sei o quê, e volta as vozes na nossa mente. Então, que você tenha consciência, a partir de hoje, que você decide não sofrer mais. E essa decisão tem que ser, ó, no dia a dia, no dia a dia. Você vai devagarzinho, devagarzinho, decidindo se perdoar, né, para que haja luz dentro de você e que você seja luz também para a vida de outras pessoas. Porque quando a gente se cura, a gente cura outras pessoas também, outras pessoas à nossa volta. A gente, os nossos filhos, os nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente vão ver luz na nossa face, né? A nossa face vai resplandecer a luz do Senhor e a gente vai sendo uma mulher mais sábia, uma mulher mais virtuosa, e as outras pessoas vão vendo e vão se curando também a partir da nossa própria cura. Isso é muito interessante. Então, que você tenha essa consciência do auto perdão e faça a carta. Não deixe acumular cartas, não deixe acumular tarefas para fazer só no final de semana. Ah, no final de semana não tem aula, eu vou deixar para fazer no final de semana. Não. Faz todos os dias, todos os dias. Você faz como se fosse uma tarefinha de casa. É um passo a passo do que você precisa fazer, porque não adianta vir para a aula, a gente falar aqui, tomar consciência, ah, tá, eu tenho que fazer, tenho que ter o meu auto-perdão. Mas não fez o exercício. O exercício é o momento da transformação, é o seu momento, é o momento você e Deus, é o momento onde você vai estar conectada direto com o Senhor e você vai falar para Deus através de uma carta e Deus vai falar ao seu coração também. Então, se permita viver esse momento com Deus a sós. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa?